Arena Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio. Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Tupi. O Galo Carijó se classificou em primeiro lugar em sua chave na disputa da Série C. Nós também vamos falar da Copa Alterosa Sub-20, que já está nas semifinais. E comigo aqui hoje no estúdio, o Caio Giuliani, ele que é goleiro do 15 de novembro de Rio Novo e também é o Mister Minas Gerais. Tudo bem, Caio? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Lucas. Bom dia a todos. E para falar com a gente também, o Márcio Santos, ele que é repórter esportivo da Rádio Solar e acompanhou a partida entre Tupi e Guarani lá em Americana. Tudo bem, Márcio? Bom dia. Tudo bem, Lucas. Tudo bem também aos telespectadores. Fala um pouquinho, né, deste Tupi que tem sido aí avassalador nesta Série C do Campeonato Brasileiro. E para começar o nosso papo hoje, Copa Alterosa Sub-20. No último final de semana aconteceram os primeiros jogos das semifinais. O Matias Barbosa venceu por 2-0 o 15 de novembro de Rio Novo e o 15 de novembro de Laranjal bateu o Berabinha por 1-0. Acompanhe os gols. Em Laranjal, o 15 de novembro venceu a primeira por 1-0 contra o Berabinha. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Vitor Barbosa fazer o único gol da partida. Com o resultado, o 15 pode até empatar o segundo jogo. Vitória do Berabinha por qualquer placar leva a disputa para os pênaltis. Já o 15 de novembro de Rio Novo foi a Matias Barbosa e perdeu por 2-0 para o time da casa. Henrique abriu o placar em cobrança de falta. Ele também marcou o segundo depois de pegar o goleiro adiantado. Golaço. Matias Barbosa pode empatar o jogo de volta. Pois é, vocês viram, né? O goleiro voou. E quem voou foi esse aqui, ó. É o Caio. Ele que jogou contra o Matias Barbosa. Antes da gente conversar com o Caio para saber dele como que foi esse jogo, vamos ver o que o Henrique falou com o Ney Medina. O Ney Medina que acompanhou o jogo. Vamos ver o que o Henrique falou sobre esses dois gols. Estamos com o Henrique, craque do Matias Barbosa. Fala um pouco aí desses dois gols seus, dois golaços nesse jogo, hein, Henrique? É uma oportunidade. Estava sentindo um pouco meio cansado, bola parada, já vem treinando há muito tempo. E o gol ali eu pensei em tocar, vi o goleiro meio adiantado, arrisquei e acertei. Em pura felicidade e agradecer o trabalho do nosso time que está lutando. Estamos, graças a Deus, um passo da semifinal, uma porta mais abrindo. E aí, Caio, esse gol, hein? Deu para ver ali na imagem que você voou, correu, pulou, mas não chegou. Como é que foi esse lance? Fala pra gente. O gol que o Pelé não fez, né? O que aconteceu? Igual ele mesmo falou, ele falou que imaginou tocar, ele pensou tocar. E eu antecipei até na marca do pênalti, para qualquer caso, se ele tocasse, eu antecipava a jogada, antecipava o jogador e pegava a bola. Mas ele me viu bem adiantado ali e tocou por cima. O mérito dele, um golaço mesmo. Pois é, Márcio, lance desse, o cara surpreendeu mesmo, né? Na verdade, conta com a habilidade do jogador, também uma sorte muito grande de ele realmente pegar uma bola dessa, que não é fácil. E, de fato, o goleiro não foi culpa dele, né? A gente acha de repente, foi frango do goleiro, de forma alguma. O cara realmente colocou a bola, foi mérito total do jogador, não foi falha do goleiro. E é um lance bem difícil, a gente de vez em quando vê e pergunta para o jogador, tentou cruzar, tentou chutar, Não, mas ali ele falou, foi consciente mesmo. Foi, né? essa foi consciente, tentou realmente bater e fez, foi aquilo que a gente sempre costuma dizer, né? Foi assim uma rara felicidade fazer um gol desse. Me lembrou um pouco o lance do Ronaldinho Gaúcho, na Copa de 2012. Exatamente, né? Foi bola parada do Ronaldinho, mais ou menos parecida, né? Mas do Ronaldinho foi um pouco mais bonita, né? Não, guardadas as devidas proporções, né? De fato, foi um pouco parecido, sim. E, Caio, como que foi o jogo como um todo, né? 2-0, como que se desenvolveu essa partida? Vocês que jogaram fora. Então, foi bem equilibrada a partida. No começo do jogo, nosso time teve mais oportunidades, não aproveitou as oportunidades. O time dele sempre bem organizado, taticamente. Ficou sempre na espera do nosso time, esperou atrás, marcou atrás do meio de campo. E esperou o momento certo, a oportunidade deles,
Eles foram poucas vezes ao gol e concretizaram. Nosso time desperdiçou muitas oportunidades. E quem jogou em casa fez o dever de casa Com nessa certeza. rodada, né? O 15 de novembro de Laranjal bateu o Uberabinha por 1-0 lá em Laranjal e o Matias Barbosa venceu por 2-0 o 15 de novembro, time do Caio que está aqui com a gente. Caio, jogar em casa faz diferença na Copa Alterosa Sub-20? Faz sim, toda diferença. Ainda mais o 15 de Rio Novo, torcida muito fanática. Eles apoiam bastante. Esse ano ainda é centenário do 15. Parabenizar o 15 de novembro aí pelos 100 anos. E tenho certeza que a torcida do 15 domingo vai lotar o Caldeirão. Márcio, a gente vê o Caio falando o 15 centenário sendo completado esse ano. O Ribeiro Junqueira também, time tradicionalíssimo da região. É interessante, né, ver o futebol da nossa região, o futebol amador, sendo prestigiado com esses times de tanta tradição mesmo. Com toda certeza. O 15 de novembro, por exemplo, a gente acompanha já a história há muito tempo, né? Eu já tive a oportunidade de assistir alguns jogos, de conhecer alguns jogadores que passaram por lá também. A gente sabe a rivalidade que é também ali, naquele local. E é interessantíssimo isso. O Caio falando a respeito dessa virada, eles levaram 2-0 em Matias. Só que, como não tem essa diferença de saldo de gols, sem sombra de dúvida, uma vitória simples, né, levando para a disputa de pênalti, vai ser realmente um jogo bastante interessante. E é legal, né, realmente o povo acompanhar ali os moradores ali de Rio Novo também, de toda a região perto ali, realmente acompanhar essa partida interessante. E é bom também que revela bons jogadores. Não somente modelos, né, mas realmente bons jogadores também. E mulherada aí de casa, hein? Espera daqui a pouquinho, Caio, Mr. Minas Gerais, vai desfilar aqui na Arena para fazer a alegria de vocês, hein? Vamos agora, antes disso, só explicar o que o Márcio estava falando, que a gente comentou também durante os gols das partidas. Na Copa Alterosa Sub-20 não existe o saldo de gols. Então, uma vitória por qualquer placar, para quem perdeu a primeira partida, leva o jogo para os pênaltis. Então esse é o regulamento da Copa Alterosa, para quem não estava ciente agora ficar sabendo. Então agora, como eu prometi, fazer a alegria da mulherada. Caio, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, as mulheres querem ver, a gente nem tanto. Vamos lá. Exato. Com vocês, Mr. Minas Gerais. Palhinhazinha, Pois a gente sabe. Pois é, o Caio pode, né, a gente já tivemos um goleiro modelo também, me esqueci o nome aqui, jogou no América, teve até no Tupi aqui também em 2012, veio para disputar a Série C, ele também era modelo, mas acabou deixando a carreira de jogador para continuar modelo. A gente espera que o Caio consiga prosseguir sua carreira como jogador de futebol, devendo dar para conciliar as duas, né? E aí, Caio, qual que é o seu objetivo? O objetivo agora é modelo, focar no concurso nacional. Apresentar nosso estado aí muito bem, se Deus quiser. Concurso que vai ser realizado ano que vem. Sim, ano que vem. Esse ano, em setembro desse ano, foi o estadual. E ano que vem, para maio, abril, é o nacional. Agora o Arena vira sessão fofoca. E aí? Tá solteiro? Tá namorando? As meninas lá de casa não estão querendo saber. Enrolado, né? Solteiro, enrolado. Um pouquinho de cada um. Ó, gente, então tá aí, ó. Tá nessa situação, chove, não molha. Beleza, gente? Vamos pro nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar sobre o Tupi, que empatou contra o Guarani lá em Americana e garantiu o primeiro lugar na chave e vai ter a vantagem na disputa contra o Paysandu. Não sai daí, eu volto já. Estamos de volta com a Arena Alterosa e agora nós vamos falar sobre o Tupi. O Tupi foi ao sábado lá em Americana, empatou em 1-1 contra o Guarani. O Márcio Santos, que está aqui com a gente, acompanhou a partida. Márcio, como é que foi esse jogo? Logo de cara, o Tupi chegou fazendo um gol. Daqui a pouquinho a gente mostra esses 2 gols da partida. Você que acompanhou, estava lá à beira do gramado. Qual a sua percepção do jogo? Pois é, ô Lucas, a gente tem percebido que o Tupi tem jogado muito bem, principalmente fora de casa, né? A gente até falava com os jogadores, comissão técnica, que o Tupi, na verdade, dos jogos que ele tem jogado aqui, apenas 2 ele jogou exatamente dentro de casa, porque o resto foi tudo fora de casa, porque acabou jogando em Muriaé. Então, aprendeu a jogar fora de casa o time do Tupi e a gente vê uma tranquilidade muito grande de toda a equipe, não se afoba, a pressão muito grande da
da torcida do Guarani. A gente sabe que o Guarani é um time muito forte, um time de camisa, não sentiu nenhuma pressão e logo, 1 minuto e meio, o Chico fez o gol. Aí deu aquela calada no torcedor, o torcedor ficou realmente preocupado porque o Guarani precisava vencer, mas o Tupi conseguiu fazer sua parte. Lógico, depois, né, do jogo, a pressão é muito grande, o Tupi acabou sofrendo o gol, mas criou várias oportunidades para poder sair lá com 2, 3 gols. Acabou perdendo muitas oportunidades, realmente não pode se perder grandes oportunidades como perdeu, mas o time está muito bem, pode ficar realmente muito confiante o torcedor. Como o Márcio falou, o Tupi em 1 minuto e meio chegou lá, abriu o placar, depois cedeu o empate, mas com o resultado são 13 jogos sem perder. Como volto a falar, é o único time entre Série A, B, C e D que não perdeu depois da Copa do Mundo. Então vamos ver esses 2 gols para ver como foi o desempenho do Tupi nessa partida contra o Guarani que aconteceu em Americana. O Guarani que é de Campinas. Mesmo jogando fora, o Tupi saiu na frente antes dos 2 minutos de partida. Depois de tabela com o centroavante Douglas, Chico bateu firme e abriu o placar. O Guarani chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Após cruzamento de Luiz Henrique, Fumagalli tocou de primeira e deixou tudo igual. Fim de jogo, Guarani 1, Tupi, líder da chave, também 1. Márcio, vamos repetir esse lance desse gol do Chico, porque parece que houve um domínio de mão ali. Será que houve isso mesmo? Talvez o gol do Tupi tenha sido irregular. Você que estava lá na beirada do campo, deu para perceber alguma coisa? Não, acho que não foi. Foi um lance muito rápido, a saída de jogo do Rodrigo, depois de uma defesa, aí jogou a bola para o meio campo, domínio ali do Douglas, passou ali para o Felipe Alves, depois caiu no pé do Helder Santana, foi muito rápido, acho que pegou na cabeça, na verdade, do jogador e o Chico domina no peito. Ali, de costa, né, de repente dá para a gente, às vezes, confundir que pegou na mão, mas eu estava de frente para o lance, de fato, acabou batendo no peito do Chico, levou a bola com muita tranquilidade e aí escolheu o canto, batendo no canto esquerdo do goleiro do Guarani, fazendo 1-0. Depois, nesse lance aí, né, o Tupi deu uma cochilada do lado esquerdo, até porque o Guarani estava atacando muito por esse lado, porque Maguinho e também o Henrique estavam subindo muito. Então, nessa subida, o Guarani estava aproveitando muito esse lado esquerdo do Tupi, foi onde eles conseguiram fazer o gol. Mas, como eu disse, o Tupi fez aí uma ótima partida, você citou aí, são 13 jogos de vencibilidade, o único time depois da Copa que ainda não perdeu, e é claro, né, a situação do Tupi está muito tranquila. Agora, não era o adversário que o Tupi gostaria de pegar, o Paysandu, Pois né? é. Essa é a grande verdade, mas o Tupi pegou o Santa Cruz em 2011, quando foi campeão, 60 mil pessoas lá no Mundão do Arruda, conseguiu calar todo mundo. Então, não pode ser diferente também agora diante deste Paysandu. É um time de camisa, um time forte, mas o Tupi tem totais condições de conseguir um bom resultado lá. De repente vão mandar um jogo lá no Mangueirão, 60 mil pessoas, mas o Tupi não teme isso. Eu acredito muito nessa classificação do Tupi para a Série B. Caio, imagine você numa situação dessa. O Tupi vai jogar lá no Pará contra o Paysandu. A gente estava falando sobre jogar em casa, fazer o dever de casa aqui na Copa. Imagina você vai enfrentar um adversário de 60 mil torcedores. Como é que fica lá na hora? Será que o pessoal vai te dar uma tremida? Eu gosto de jogar em estádio cheio. Parece que dá mais emoção. Fico até mais motivado de jogar em estádio cheio. Então, pra mim, acho que não seria um problema, não. Beleza. Então, gente, que o Tupi tenha sorte. A partida acontece daqui 2 semanas. Nesse final de semana, então, é folga do Tupi. O Márcio vai estar lá no Pará para acompanhar essa partida novamente. Agora vamos falar da Série A. A rodada aconteceu no final de semana, teve um jogo que foi na quinta passada por conta das eleições. Vamos acompanhar agora como ficaram os resultados dessas partidas, para depois a gente ver a classificação. O Palmeiras, o jogo da quinta-feira, Palmeiras 4-2 contra a Chapecoense, vitória 2-1 contra o Botafogo. O Coritiba bateu por 1-0 o Atlético Paranaense, clássico do estado do Paraná. O Flamengo perdeu por 1-0 para o Santos em casa, Fluminense e Bahia 1-1. O São Paulo venceu o Grêmio por 1-0 em Porto Alegre. O Corinthians bateu o Sport por 3-0. Cruzeiro 2-1 no Internacional, jogo que aconteceu em Minas. Criciúma bateu o Atlético Mineiro por 3-1. E o Goiás venceu o Figueirense por 1-0. Márcio, o Cruzeiro mais uma vez venceu 2-1 contra o Internacional. E
abrir uma distância maior nessa briga pelo título. Acompanhei um pouquinho desse jogo do Cruzeiro, né? Depois do jogo do Tupi, a gente foi para o hotel acompanhando um pedacinho do jogo. E o Cruzeiro, de fato, para mim, só falta escolher a rodada que ele vai ser campeão. Não tem como parar o time do Cruzeiro, de fato. E ainda perdeu um pênalti com o William, né? Já era para fazer 3-0, o William acaba perdendo um pênalti. Aí o Inter aí acabou fazendo o gol, mas o Cruzeiro está muito tranquilo, está sobrando nesse campeonato, não resta a menor dúvida que vai ser o campeão, o bicampeão aí de 2014. Não sei se vocês acompanharam ontem nas redes sociais, mas toda hora vi alguém postando alguma piadinha do sentido: cheguei para votar, a mesária me perguntou, cadê o título? Eu falei, tá com o Cruzeiro. Vocês viram dessa? Não tem jeito, acho que o Cruzeiro já, como foi no ano passado com antecedência, esse ano vai com antecedência de novo, será? O que você acha, Caio? Acho que sim, sem dúvida, é um time mais organizado, manteve a base, né? Manteve a base aí do ano passado. E tem a questão elenco, né? Que o detalhe é o seguinte, o jogo de sábado, Inter e Cruzeiro, era para saber se o Inter, de fato, ia conseguir, de repente, estar buscando esse título ou não. Mas a diferença do Inter para o Cruzeiro é porque o Cruzeiro não perde. O Cruzeiro tem uma sequência muito boa. E o Inter é aquele cavalo paraguaio, né? Quando a gente acha que vai, ele tem um bom time, mas não tem um bom elenco. E é isso que realmente faz com que o Cruzeiro consiga despontar muito nesse campeonato. A gente vê o Inter, algumas rodadas, algumas competições, na verdade, algumas temporadas e não rodadas, como eu falei, ele forma um time, teoricamente, no papel, muito bom, mas não consegue desenvolver o futebol. Isso há muito tempo, né? Depois da Libertadores, foi campeão mundial, depois daquilo também, nada para o Inter também, não consegue ganhar absolutamente mais nada. Então, é por isso que o São Paulo, a gente achou também que de repente ia encaixar muito com esse tal de quadrado mágico, acabou não conseguindo muita coisa, enfim. Aí agora vai ficar essa briga aí desses 7 que estão atrás do Cruzeiro em busca das 3 vagas pela Libertadores. Então, para a gente fechar, vamos mostrar a classificação, a gente falou dos resultados. Estamos falando do Cruzeiro, que é mais líder do que nunca não, porque ele já teve uma vantagem maior que essa, mas está aí bem à frente, volta a ficar bem distante do segundo colocado, Inter com 56 pontos, Internacional 47, São Paulo 46, Atlético Mineiro com 43 fecha o G4, vem bem pertinho, Grêmio e Corinthians com 43 empatados e o Fluminense com 41. Agora para a segunda parte da tabela, vamos ver lá no Z4, o Botafogo, hein? Botafogo continua lá na zona de rebaixamento. O último lugar é o Curitiba com 26 pontos, o Botafogo tem 19 também com 26 pontos. Criciúma e Vitória têm 27 pontos. Chapecoense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 28. Palmeiras também tem 28. O Flamengo teve aquela série de vitórias que tirou ele da zona e chegou a ser lanterna, mas não está muito longe da zona mais não, hein? Tem que começar a preocupar com isso de novo? Muito preocupante, porque o Flamengo tem 2 jogos dificílimos. Ele vai pegar o Figueirense fora de casa e depois pega o Cruzeiro. Então são 2 jogos difíceis para o Flamengo. Está se aproximando aí dessa zona de rebaixamento novamente e, como o Vanderlei gosta de falar e não gosta de falar zona de rebaixamento, né? Voltou a confusão. Então essa confusão para o Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque agora é momento decisivo do campeonato. Pois é. Acabou o nosso tempo. Agradeço aqui a presença do Márcio Santos e do Caio Giuliani, eles que estiveram conosco nesse Arena Alterosa. E a gente fica por aqui. Agora você acompanha o Alterosa em Alerta. Tchau! Arena Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio.